Numa tentativa de se proteger fora do país, a Americanas pediu reconhecimento de recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Reportagem de Adriana de Luca. O pedido nos Estados Unidos é uma maneira de estender a blindagem no patrimônio que a empresa já conseguiu no Brasil. Se aceito, vai evitar ações e decisões da justiça americana que possam mirar os ativos da varejista. Nos últimos anos, a Americanas recebeu cerca de 350 milhões de dólares de investidores nos Estados Unidos, com a emissão de títulos de dívida. No Brasil, cresce a batalha judicial. As ações partem dos bancos, pedem que membros do Conselho de Administração prestem depoimento na Justiça e exigem uma auditoria independente em toda a empresa. Uma escalada jurídica que revela que os bancos foram os maiores atingidos pelo rombo no caixa da Americanas. As instituições financeiras costumam ter critérios rigorosos de análise de risco, capazes de uma leitura minuciosa sobre a saúde das empresas antes de liberarem qualquer dinheiro. No caso da Americanas foi diferente. É para os bancos que a empresa mais deve. São 9 ao todo. E juntos têm a receber mais da metade de toda a dívida declarada pela varejista na recuperação judicial. Esses credores alegam que foram enganados por uma manobra contábil. No balanço, a Americanas lançava dívidas financeiras, que incluem juros a pagar, como se fossem compras feitas de fornecedores. Isso fazia com que as agências não conseguissem ver a capacidade real da Americanas de honrar com novas operações contratadas com eles. Foi dessa maneira que a Americanas teria conseguido acumular dívidas bilionárias com diferentes bancos ao longo de anos. O Bradesco lidera a lista, com 4,5 bilhões de reais a receber. Depois aparecem Santander, BTG e Votorantim, para quem a empresa deve algo em torno dos 3 bilhões. Itaú e Safra fecham o ranking das instituições financeiras privadas. O comunicado da empresa no fim de semana enfureceu ainda mais os credores. Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sucupira disseram não saber do rombo bilionário e que nem a empresa de auditoria nem os bancos jamais denunciaram qualquer irregularidade. O Itaú disse que é leviana a tentativa de atribuir aos bancos a responsabilidade sobre a gestão contábil da varejista. O Bradesco diz que os sócios tentam desviar a atenção do problema central, ou seja, a falta de consistência dos números da Americanas. Queremos esclarecer que pedimos um posicionamento, solicitamos à Americanas um posicionamento a respeito dessa manifestação dos bancos que vocês tomaram conhecimento. Ainda não recebemos a manifestação solicitada a Americanas. Renato Tescari, boa noite novamente. Você faz parte de uma roda, não espere eu passar a palavra. Renato, nós provavelmente estamos diante de uma batalha jurídica épica, dado o calibre dos participantes, alguns dos grandes nomes do mundo da economia brasileiro, dados os números envolvidos. Do que se trata nessa batalha jurídica? Muitas vezes as pessoas perdem a noção do que é que está se brigando por. Primeiramente, boa noite, William, boa noite, Raquel, boa noite, Caio e todos os espectadores e espectadoras da CNN. É um prazer estar aqui no programa. Bom, William, sendo bem direto, o que as pessoas perdem ou não estão enxergando, na verdade, são 3 objetivos, tá, que os grandes credores buscam atingir com essas medidas. Um primeiro é tentar sair da recuperação judicial para receber os seus créditos, ou a grande parte dos créditos, né, que eventualmente tenham. A segunda é tentar acessar outros bolsos ou responsabilizar terceiros para além da Americanas, até com receio, né, de possível inadimplência por parte da Americanas, ou, né, na verdade, um receio de que ela não tem capacidade ou fôlego financeiro até para arcar com o que eventualmente se comprometer num plano de recuperação judicial. E, por fim, uma pressão, né, sem dúvida alguma, forte, junto a controladores, junto a acionistas-chave, junto à própria companhia, para tentar trazê-los a uma mesa de negociação, para tentar melhorar a situação que hoje se tornou crítica com o processamento da recuperação judicial. Renato, em outras palavras, é escapar da recuperação judicial. Que chance eles têm de conseguir isso?
Exatamente, William. Veja, só para que os espectadores entendam, né, o processo da recuperação judicial é um processo muito lento e sempre impõe que os credores tenham que abrir mão de boa parte dos créditos, né, de um grande volume. Muitas vezes, se vierem a receber algo, o vão receber de uma forma parcelada em muito tempo. Muitas vezes, né, são obrigados a engolir uma forma de pagamento que não está do seu desejo. Então, é claro que todas essas alternativas que eu trouxe aqui são alternativas que, a esse tipo de credor, aos grandes credores, faz todo o sentido, porque majoram as chances de que efetivamente recebam seus créditos. Hoje, o que a gente assiste são uma miríade de tentativas, né, em sede de tribunais arbitrais, em sede de outros tribunais do país, tentando, né, manter penhoras de bens, manter bloqueios de contas, né, manter a execução de garantias que, sem dúvida nenhuma, podem facilitar muito mais esses credores. O que a gente tem visto e as decisões têm saído é que, em algumas dessas medidas, essas medidas têm sido deferidas, alguns credores têm sim conseguido obter sucesso nessas tentativas de sair da recuperação judicial. Agora, isso é uma batalha que vai longe, porque ainda que com essa miríade de processos acontecendo, com essas várias instâncias, com essas várias cortes discutindo e debatendo o tema, sem dúvida nenhuma se chegará no momento em que teremos que debater sobre qual decisão vale e em que momento ela se aplica. Raquel? William, o grande diferencial desse caso em relação a outros casos de recuperação judicial que a gente já viu, e talvez o do Eike Batista, talvez não, tinha também um pouco desse elemento, é a fraude. Porque isso representou uma grande quebra de confiança nesse caso e é por isso que ele muda totalmente esse jogo. Porque quando você tem... Se for comprovada, né? Se for comprovada essa possível fraude, que muita gente que está debruçada sobre os números já está dizendo que parece muito que é. Porque quando você tem uma recuperação judicial tradicional... É da vida, são dos negócios. Às vezes as coisas dão errado e as empresas quebram. Os credores ficam insatisfeitos, mas eles têm uma maleabilidade maior. Eles costumam ser um pouco mais delicados nessa conversa. Você negocia um caminho para aquela empresa, às vezes se tornam sócios da empresa para tentar tirá-la do buraco. O que a gente está vendo agora é realmente uma guerra de foice, porque você tem de um lado 3 dos homens mais ricos do mundo, do Brasil e do mundo, que tinham total confiança dos bancos credores, tentando se vitimizar na visão dos bancos, dizer que são tão vítimas quanto os outros. E hoje, quando a gente viu a lista dos credores, quando ela finalmente veio a público, a gente viu o tamanho do problema dos bancos brasileiros. Só nos bancões nós estamos falando em mais de 20 bilhões de reais. Né? O Bradesco está pendurado lá em quase 4 bilhões, Santander também, o Itaú também tem um valor altíssimo. Então, aí a pergunta é a seguinte, Raquel, que eu queria passar para o Renato, eu não estou interrompendo você. Não, tá. Por favor. Renato Tescari, tudo isso, na verdade, toda essa batalha jurídica, ela está, digamos, o objetivo final dela é chegar nesses 3 acionistas de referência? William, ótima pergunta e gostaria de linkar a sua pergunta com 2 pontos perfeitos da fala da Raquel. Eu acho que hoje nós temos a fraude é o grande elo disso tudo, a suposta fraude, a alegada fraude, que os credores tentam provar, né, e Americanas tenta se defender, e é ela, sem dúvida, que é a chave para que se chegue a responsabilizar tanto administradores, quanto o conselho de administração, quanto acionistas controladores e relevantes na Americanas, enfim, todo o grupo. Então, sem dúvida nenhuma, todos os olhos estão voltados para a fraude, então as investigações que hoje estão em curso, porque é isso que pode levá-los, né, a garantir o acesso a um segundo bolso, que é esse bolso, né, desses controladores, e aí, no caso aqui estamos falando também, vai do bolso da 3G e do bolso dos acionistas que conhecemos. E o segundo ponto que eu gostaria de sublinhar, também muito bem colocado pela Raquel, é que
a questão de que os bancos hoje têm investido, e aí de forma até dura contra as teses acionistas, na minha opinião, é inovador no Brasil, porque os bancos sempre muito políticos nesse posicionamento, né, quando vêm a atingir grandes players do mercado, nesse caso específico da Americanas, não tem tido não tem adotado essa mesma postura, né? Estão agindo de forma bastante ativa, estão agindo de forma bastante ofensiva, né? Defendendo que sim, houve uma fraude e defendendo essa possibilidade de atingir o capital de terceiros e atingir, né, ou enfim, outros bolsos, ou tentar sair da recuperação judicial por meio da prova da fraude. Aí, quais os caminhos que efetivamente terão, né, sucesso, se terão, teremos que aguardar os próximos desdobramentos. Sem dúvida nenhuma, concordo que sim, é um caso bastante emblemático aqui no país, até por esses desdobramentos e por essas especificidades de todos os envolvidos e das posturas adotadas no caso até aqui. William, só fazer uma ponderação, porque nós estamos falando de 3 empresários que juntos têm um patrimônio de 185 bilhões de dólares. Então, assim, é algo impressionante. Dólares. Okay. É algo impressionante. E que tem empresas no seu portfólio como a Embev, como a Kraft. Então, tem muito ativo que um credor pode tentar buscar. Só que, para isso, eles têm que conseguir um processo que é dificílimo, que é chamado de desconsideração da personalidade jurídica. Você tem que desconsiderar a Americanas como empresa para poder ir em cima dos acionistas, em cima do dono. A justiça, muitas vezes, ela não dá isso, porque isso, ele até dificulta o empreendedorismo, porque geralmente uma empresa é muito maior do que uma pessoa física. Se você não puder dar errado como empresa, que isso te quebra como pessoa física, você já nem empreende. Só que o que muda o jogo, me disse agora há pouco um advogado de um banco, que pode vir a mudar o jogo, é um caminho muito tortuoso, é a fraude. A fraude, se ela for comprovada, ela eventualmente pode convencer o juiz da má-fé dos 3 bilionários e da necessidade da desconsideração da personalidade jurídica. Então, aí você vê o tamanho da encrenca. Para terminar, Renato, é isso que a postura dos credores sugere, que eles têm certeza de ser uma fraude? Olha, William, posso dizer que sim, é o que isso sugere. O ponto da Raquel é perfeito, acho que sem dúvida nenhuma essa é uma das grandes alternativas, agora não é a única. Há uma alternativa também aos credores e do que sei também muitos estão buscando este canal, que é a possibilidade de, claro, se comprovada a fraude, se comprovada, né, irregularidades nos seus deveres ali, sejam deveres societários, fiduciários, a possibilidade de responsabilização direta das pessoas envolvidas, né, que tinham na gestão, no conselho de administração, eventualmente até de auditorias, enfim, que possam vir a responder diretamente pela fraude ou pelas irregularidades cometidas. Então, sem dúvida nenhuma, a desconsideração ela é um caminho muito tortuoso e que também estaria atrelada de uma forma ou outra à recuperação judicial, embora culminasse no atingimento de um outro bolso, mas também há formas de responsabilização direta. Sem dúvida nenhuma, são todas essas as moedas, as armas que serão utilizadas por esses credores, munidos dos melhores advogados, das melhores alternativas, para brigar e buscar seu ressarcimento nesse caso. Não, só para finalizar, o caso chegou finalmente ali na cúpula do Judiciário Brasileiro com o ministro Alg Fernandes. É um sujeito super sério, conheço ele, pernambucano, e que tem inclusive o gabinete dele tem bandeira de Pernambuco, e ele é conhecido por ser muito duro em suas decisões referentes a direito penal. STJ, aquele né, desmantelamento da máfia dos juízes, né? Máfia da toga, no Tribunal de Justiça da Bahia partiu dele. Todo o processo daquela juíza Selma também foi ele que tocou. Ele no pessoal é alguém muito afável, mas ali conhecido e tem um trânsito muito bom dentro do STJ, mas é duro ali em se tratando, porque vocês estão colocando a questão da fraude, e é uma questão que de fato pode cair com uma pessoa que não costuma aliviar. E para pegar os outros 2 poderes também, claro que o judiciário ele é provocado, mas o legislativo pretende instalar uma CPI e o governo Lula ainda está meio, né,
muito dentro do Ministério da Justiça, ainda não sabe como entrar. Né? Eu sinto que é só na competência, mas você vê que ninguém fala. Acho que quando tem gente muito grande assim envolvida, os governos geralmente dão uma recuada, e banco principalmente. Mas não poderia ter um perfil mais interessante ali, dentre os 33 ministros da STJ, como o Og, para tocar esse caso. Renato Tescari, professor, especialista em Direito Societário e Mercado de Capitais. Obrigado aqui do WW pela sua participação. Sempre bem-vindo, Renato. Boa noite.